Graça e paz, igreja. Uma boa segunda-feira para vocês. Que Deus venha abençoar o dia de vocês aí no Brasil. Amém, igreja? Passando para deixar mais uma palavra que Deus ministrou no meu coração e eu vou compartilhar com vocês. Hoje a gente vai passear um pouquinho lá no livro de Reis, né? Que fala da história de Naamã. Amém, igreja? Então o tema hoje é o pecado escondido. Amém? Quem não tem um pecado escondido, né? Então lá no capítulo 5, de 1 a 6, fala assim, ó. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E este varão, homem valoroso, porém leproso. Amém, igreja? Então nós sabemos que Naamã, ele era um homem valoroso para Deus, né? Deus deixa bem claro que Naamã era valoroso. Mas, porém, ele era leproso. Amém, igreja? Então, e quem disse que Deus não expõe o nosso pecado? Né? Aí a gente tem a mania de falar, não vamos, Deus não expõe o pecado. Expõe sim. Às vezes Deus expõe o nosso pecado para nos curar. E foi assim que aconteceu com Naamã. Naamã era um homem aplaudido, era um homem de respeito, era um homem, aos olhos de Deus, valoroso. Mas ele escondia alguma coisa. Ele escondia a lepra, ele era leproso, né? E para Deus curar ele, Deus teve que expor essa lepra de Naamã. Amém, igreja? Então Deus expôs essa lepra de Naamã, que ele não queria. Naamã relutou muito para poder ser curado, né? Tanto é que ele ficou muito tempo, né? Com aquela armadura dele, ele ficava muito tempo com aquela capa dele, vamos botar assim, para esconder a lepra, né? Porque ele não queria mostrar isso pro povo. Ele não queria mostrar, o que ele queria mostrar pro povo era que ele era um varão valoroso, é que ele era respeitado, né? E hoje em dia tem muito crente assim, né? Que coloca aquela capa, mas por baixo daquela capa, daquela armadura, tem muito pecado escondido, né? E a gente não sabe que aquele pecado está escondido, né? Olha que Naamã, ele era um homem valoroso, um oficial de guerra, era aplaudido pelas pessoas na rua. Mas quando chegava em casa, Naamã era mal-humorado. Naamã era mal-humorado, porque ele sabia que ele tinha uma coisa ali escondida. E o interessante aqui, que o Naamã, ele não queria tirar a armadura. Naamã, ele não estava preocupado com a lepra. Tanto é que ele estava leproso há muito tempo. Amém, igreja? Então ele não estava preocupado com aquela lepra. Ele estava preocupado com a farda, né? Com aquela capa. Porque é aquela capa que dava autoridade para ele. Era aquele uniforme que ele se sentia poderoso. Amém, igreja? E Deus, o que Deus fez? Deus tirou essa capa dele para expor a lepra, para expor o pecado dele. Então, de vez em quando, Deus expõe o nosso pecado para nos curar. Amém? Deus expõe o nosso pecado para nos curar, né? Então, ele dormia com aquela armadura, tanto é que a Bíblia fala que chegava a colar, né? Aquela armadura colava no corpo dele, de tão leproso que ele era, né? Então Deus deu um jeito de tirar essa capa dele para poder curar. Hoje em dia tem muita gente na igreja, muitos pastores, que sentam em cima do pecado. Amém, igreja? Mas não tira a capa, não tira a armadura. Tem muitos pastores, muitos crentes hoje em dia, que tá igual Naamã. Tá bonito por fora, mas por dentro tá leproso. E se a gente não deixar Deus cuidar dessa lepra, Deus nos curar, não adianta ter uma capa, não adianta ter um título, não adianta ter um anel no dedo, se por dentro a gente está leproso. Amém, igreja? Então, a única maneira que Deus teve que fazer com Naamã, para ele ver que ele estava leproso, foi expor o pecado dele. Foi colocar o pecado dele para fora. Amém, igreja? Naamã, ele estava escondendo tanto esse pecado, tanto essa lepra,
que ele queria pagar, né? Ele queria pagar um curandeiro, ele queria pagar um profeta para tirar, para ver se ele era curado. Amém? Hoje em dia tem muita gente que tem título na igreja, tem muita gente que, né, tem a capa, mas já perdeu a unção, mas já está afastado do Espírito Santo, porque estão sentados em cima do pecado. Amém, igreja? Então Deus vai expor esse pecado de quem está sentado em cima. Deus vai colocar para fora o pecado, para a gente poder ser curado. Amém, igreja? Então que a gente possa aprender com a história de Naamã, né? E hoje, o que aconteceu com Naamã? Naamã, ele queria pagar. É como os dias de hoje, né? Muitos pastores, eu vou falar de pastores porque a história aqui fala de um varão valoroso, né? Muitos pastores que acham que é varão valoroso, mas está sentado em cima do pecado, não procura se consertar, não procura deixar Deus tratar. Então, Deus vai expor esses pecados. Aqueles que estão sentados em cima do pecado, Deus vai expor esse pecado para poder curar, para poder tratar. Amém, igreja? E Naamã, quando ele se viu leproso, né? Quando Eliseu pediu para ele ir no rio se banhar 7 vezes, Deus podia curar ele no primeiro banho, no primeiro mergulho. Mas Deus não curou. Deus fez ele mergulhar 7 vezes para ele poder enxergar o pecado dele, para ele poder enxergar a lepra que ele escondia há muito tempo. Então Deus fez ele se banhar 7 vezes e no último mergulho é que ele foi curado. Aí sim, ele estava curado. Amém, igreja? Então a gente tem que aprender com Naamã, que não adianta a gente sentar em cima do nosso pecado, não adianta a gente colocar armadura e nem colocar uma capa, porque Deus, quando Ele tem que expor o nosso pecado, Ele expõe. Deus não expõe o nosso pecado para nos envergonhar, Deus expõe o nosso pecado para nos curar. E hoje tem muita gente que está escondendo o pecado, tem muita gente sentada em cima do pecado, tem muita gente em cima do púlpito que já perdeu a unção, já se afastou do Espírito Santo, mas continua com aquela capa. E Deus vai expor esse pecado, não para te envergonhar, mas para te curar. Amém, igreja? Você pega essa palavrinha hoje e coloque no seu coração. Quando Deus expõe o nosso pecado, Deus expõe o nosso pecado para curar e não para envergonhar. Então você crente, você pastor, deixa Deus te curar. Deixa Deus expor o seu pecado para Ele poder te curar, para que você volte a ser um vaso valoroso, um varão valoroso nas mãos de Deus. Amém, igreja? Para de sentar em cima do pecado. Para de esconder aquilo que está errado. Para de achar que por fora você é bonitão, que por fora você é um bom pregador, ou uma boa pastora, ou um bom cristão, mas por dentro está todo estragado. Deixa Deus curar. Deixa Deus tratar essa ferida. Amém? Às vezes no púlpito a gente é uma coisa, a gente está lá, tem uma boa palavra, a gente é um bom pregador, a gente, né, na rua todo mundo acha que a gente é valoroso, na igreja todo mundo fala, olha que pastor valoroso, né? Mas quando a gente chega em casa, a gente tem nossos pecados, aqueles pecados que estão escondidos, que a gente insiste em sentar em cima para ninguém ver. Mas Deus é um homem que Ele vê tudo. Ele vê o oculto e o escondido e o profundo. Então nada para Deus fica oculto. Então você que está com o pecado escondido, você que está sentado em cima do pecado, que já está com a mente cauterizada, que acha que não tem nada a ver, deixa Deus tratar a sua lepra. Deixa Deus expor o seu pecado para que você venha a ser curado. E que seja usado de novo por Deus, mas como um vaso de honra, não um vaso de desonra. Amém, igreja? Então deixa essa palavrinha. Deixa Deus curar o seu pecado. Deixa Deus expor a sua lepra. Amém, igreja? Fica na paz. Até a próxima.